Boa noite, pastor. Tudo bom, Lucas? Tudo sim, graças a Deus. Muito bom tê-lo aqui com a gente e espero que Deus nos guie aqui nessa conversa. Amém. Para vocês que estão chegando aí, o pastor Broto ele é casado com a Alessandra, pai da Sofia, do Tito, da Giana, é isso? Isso. E ele está trabalhando na plantação de uma igreja presbiteriana litorânea, lá em João Pessoa, aí, com apoio da igreja presbiteriana do Alto Branco, em Campina Grande. Espero que a gente possa aprender muito à luz da palavra de Deus. E a gente está numa jornada aqui, eu expliquei um pouco, né, sobre educação clássica. Então, essas próximas semanas a gente vai lidar um pouco com a ideia do trivium, do que é o trivium, né, dentro da especificação da gramática, da lógica, da retórica, mas o intuito de convidá-lo, né, e o pastor Broto, quem não o conhece, é um exímio propagador da educação cristã, mas o intuito de convidá-lo é que antes de nós falarmos sobre uma educação clássica, né, antes da gente lidar com filosofia ou metodologia clássica, seria interessante a gente iniciar essa jornada à luz da palavra de Deus, né? Antes de sermos clássicos, e eu acho que esse deve ser algo claro na nossa mente, como cristãos, antes de sermos clássicos ou qualquer outra nomenclatura, nós precisamos, antes de qualquer coisa, ser cristãos, né? Então, a nossa perspectiva teológica, a nossa visão de fé, a visão da aliança que Deus estabelece com o seu povo precisa influenciar todo o nosso pensamento e antes de qualquer coisa, né? E por isso o convite, né? Comecei a trabalhar com educação por uma questão de funcionalidade mesmo. Eu tinha que ganhar um dinheirinho. Então comecei a dar aula de inglês. E essa funcionalidade se transformou em paixão e descoberta de uma vocação. É difícil você, nas escolas hoje, ser vocacionado a alguma área de licenciatura, né? Principalmente se você for homem. Então, obviamente, no ensino médio, as escolas não treinam ou não guiam seus discípulos para até mesmo essas carreiras que ganham tão pouco, né? Alguma coisa assim. Então, graças a Deus, ele me deu essa oportunidade. Nesse período aí, eu sou formado em letras, dando aula, Deus também me chamou para o ministério. Então, eu fui fazer o seminário nos Estados Unidos, sem saber também, e lá eu pude ver o evangelho na pedagogia, né? O evangelho na educação, principalmente trazendo também essa questão clássica, que para mim tinha sido já introduzido sem que eu soubesse da sua importância, né? Era também uma questão só de interesse pessoal. Antes do seminário mesmo, eu já tinha estudado grego. Quando eu fiz letras lá na UNB, você pode fazer na área vernacular, então se dedicar mais à cultura clássica. Isso eu não tinha a menor ideia, né, de que Deus hoje usaria isso dessa forma. E aí ele foi, na providência dele, como ele sempre faz, juntando tudo, moldando. E desde que eu voltei para o Brasil depois do seminário, em 2009, eu tenho orado por isso, batalhado por isso. Tentamos começar uma escola em Teresina, enquanto eu estive ali, pastoreando uma igreja. Deus não abriu as portas. Em 2019, nós tivemos uma aventura nos Estados Unidos, numa escola chamada híbrida, né? Algumas famílias de educação domiciliar se juntavam durante a semana, 2 dias da semana, para fazer uma espécie de escola naqueles moldes. Também escola clássica. E aí, agora em 2020, Deus nos chamou de volta para o Brasil, João Pessoa, plantar a igreja.
Antes da educação clássica ou qualquer outro tipo de educação, eu sou o ministro da palavra, então essa é a minha prioridade. Mas sempre tenho orado, se Deus me desse a oportunidade de também começar um projeto, trabalhar num projeto. Se eu estivesse em Floriano, eu já teria levado o meu currículo aí para vocês, sem dúvida alguma, para trabalhar com vocês. Seu apoio foi muito importante aqui no desenvolvimento da mentalidade mesmo, né? Só mais uma informação, Lucas, interessante também nessa providência de Deus. Eu não lembro o ano agora, mas tem um bom tempinho. Eu participei de uma conferência de educação da AXE, lá em Recife. Eu estava traduzindo o TED Trip. Ele veio falar sobre essa área. Era um evento da Academia Cristã de Recife. E eu lembro que naquela conferência tinha um pessoal de Floriano. Né? Eu nem sei se você estava em Floriano ainda, mas enfim, eu lembro que eu fui falar com eles, eu falei, a gente está tentando começar uma escola lá em Teresina e tal. Eles falaram, a gente é de Floriano. E graças a Deus, ele faz onde ele quer, né? Pela providência dele. E que bom que aí em Floriano tem vocês. Amém. E é ver mesmo a história providencial se cumprindo através de nós, né? Uma das questões que mais me fazem, e eu queria iniciar aqui já o nosso tema, o nosso assunto, né? Pensando sobre diretrizes para uma educação cristã clássica, né? Olhando não simplesmente para uma teoria, para uma filosofia, mas indo à palavra de Deus. Eu acho que Deus vai nos abençoar muito nesse caminho agora. As pessoas me perguntam o que é uma educação cristã clássica, né? E eu acho que é importante esse distintivo cristão. Inclusive comentei um outro post aqui, porque quando a gente tem esse distintivo cristão, né, cristão clássico, a gente entende que o nosso quebrou. O nosso modelo de educação, ele não se baseia em uma educação de Atenas, né? Mas se baseia em uma educação de fato cristocêntrica, à luz das Escrituras, né? E aí eu costumo pensar, né, e explicar educação clássica, pelo menos sobre 3 perspectivas. Quando eu penso em educação, entendendo essa ideia da paideia, né? A educação como instrumento de formação para o reino de Deus. Neotética também, né? Desse inculcar, ali em Deuteronômio 6 fala um pouco sobre isso também. A gente precisa inculcar nos nossos filhos o amor a Deus dentro das mais diversas áreas. Então, eu acho que por aí eu entendo a palavra educação cristã, que é uma educação de Cristo e para Cristo, no sentido de que é nele que eu encontro a minha base, o meu fundamento, mas também o meu alvo, e a gente pode falar um pouco mais, né? Eu queria, se eu pudesse falar um pouco mais, inclusive, sobre isso depois, né? Que o meu alvo não é crianças ou aluno em si, mas é educar para a glória de Deus. Então, existe um objetivo primário. O secundário, o resultado, é educar crianças para o reino. Educar crianças para a glória de Deus. Homens e mulheres que servem ao reino de Deus. Mas o meu processo, né, o meu objetivo primário é Cristo Jesus, a glória dele. E, por fim, o termo clássico remete a essa cultura histórica e cultural da Igreja de Deus, né? E da atuação de Deus através do seu povo na história em si. Então, eu fiz um resumo aqui, né? O modelo de educação cristã clássica, então, ele é uma educação, uma filosofia educacional de Cristo e para Cristo, que reconhece a soberania de Deus na história através do seu povo. Então, eu queria que o senhor, se pudesse abordar um pouco mais, né, sobre esses termos. Educação, e aí talvez trabalhar o próprio termo paideia, que a gente tem ali em Efésios, a ideia da articulação na pessoa de Cristo e essa cultura, né, essa bagagem cultural e histórica que a gente tem da atuação de Deus através do seu povo. Pronto, vai me guiando aí, porque senão eu me perco, tá?
Tá bom. É porque esse assunto é empolgante, mas eu sei que a live tem limite de tempo. E eu acho que uma forma importantíssima de nós trabalharmos primeiro nessa ordem mesmo, né, é uma educação cristã clássica e não clássica cristã, é a ideia do pacto. Então, eu prefiro muitas vezes, ao invés de falar sobre educação cristã, tratá-la como educação pactual. Até porque, quando a gente fala de educação cristã, de uma forma geral, as pessoas vão associar isso à escola dominical, coisas, né, que vão além do que a gente está discutindo aqui. Mas quando você fala sobre educação pactual, imediatamente nós somos chamados a olhar para esses dois textos que você mencionou. Um diretamente, que é Deuteronômio 6, e o outro que é Efésios 6. Você falou da palavra paideia e da palavra nutético, né? Ali onde Paulo claramente nos mostra esse processo educacional. E por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não olharmos para a educação clássica a partir do pacto, nós facilmente nos perdemos. Tá? E aqui eu queria citar, então, em primeiro lugar, o problema da idolatria do classicismo. Infelizmente, nós somos mestres em transformar as coisas boas de Deus em ídolos. Tá? A gente faz isso com o casamento, a gente faz isso com os filhos, a gente faz isso com comida, a gente faz isso com qualquer coisa boa e gostosa e transforma em ídolo. E se tem uma coisa que é maravilhosa e facilmente transformada em ídolo, é a tal educação clássica. Por quê? Porque ela não é apenas excelente em si mesma, né, na sua essência, como ela é extremamente pragmática. Em que sentido? Ela traz resultados fantásticos. Né? Então, você junta essas duas coisas, você tem excelência e resultado, e você pode colocar isso, então, como... É a faca e o queijo na mão. Faca e o queijo na pra mão, fazer como besteira. sendo a salvação da civilização. É a salvação do Brasil. Essa live aqui, falando sobre educação clássica, é o que o Brasil precisa para mudar. E isso é já entrar na idolatria. O Brasil, o mundo, Floriano, João Pessoa, precisam de Cristo. Os nossos filhos do pacto precisam de Cristo. As crianças e os ímpios, né, os filhos dos ímpios precisam de Cristo. E o Evangelho, então, é que vai, de fato, fazer essa transformação. Então, você pode ter classicismo e até conservadorismo sem Cristo. Isso é perigosíssimo. Tá? E eu quero chamar essa atenção porque eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo hoje, ou vendo essa live, eles também permeiam muito por essas, né, esses arraiais aí mais clássicos, conservadores e tal. E você pode perceber como essas coisas também são muito maravilhosas na sua essência e no seu resultado, mas como muitas delas, talvez quase todas, eu tenho visto muito pouco isso, são centradas em Cristo. Então a gente pode sair hoje, até socialmente, politicamente, economicamente, de uma tragédia, tá? Pecaminosa, diabólica, coloca aí nesses termos, marxista, socialista, esquerdista, o que for, para uma outra tragédia conservadora sem Cristo. Não é isso que nós queremos. Não é isso que Paulo fala a respeito quando ele usa o termo paideia, lá em Efésios capítulo 6 e em outros lugares do Novo Testamento. Tá? É interessante, pastor, licença, mas quando o senhor fala, né, a respeito disso, inclusive dessa paixão, né, pela educação clássica ou por tantos outros assuntos, a própria fé reformada, né, ela tem ganhado visibilidade cada vez maior e atraído jovens, mas é interessante porque eu começo a pensar
na minha própria formação. Eu sou um jovem, jovem pastor, há pouco tempo, ordenado. Mas no início, né, do empolgamento aí teológico, dos estudos de teologia, a gente se envolve tanto com debates, com discussões, com as posições e as respostas perfeitas, que a gente esquece de viver o evangelho em si, né? E a paixão juvenil, ou aquilo que Paulo, inclusive, alerta Timóteo, né? Cuidado com tudo isso, cuidado com esse ímpeto, e vive a palavra, se apega ao ensino. Então, eu acho que é uma advertência importante para que a gente não cultue o objeto ao invés do Criador, né? Amém. Isso. E aí, obviamente, por que isso acontece, né? Por que existe um movimento conservador no Brasil hoje e várias famílias aí e escolas buscando essa questão clássica? Porque na teologia, como você mencionou, e é um debate maravilhoso também, nós temos a questão da graça comum, né? Deus, ele não tirou a sua imagem, obviamente, do homem, mesmo o homem caído, o homem consegue refletir essa imagem e ter todas aquelas características que ainda são humanas, mesmo que distorcidas, manifestando maravilhas na ciência, nas artes, na civilização como um todo. E aí o problema da graça comum é quando nós a tomamos como o centro de partida, ou então, ou uma base em que nós podemos pegar essas ferramentas todas, ou essas manifestações, e torná-las, então, aquilo que fundamenta a minha prática pedagógica, trazendo agora para o lado da educação. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém poderia dizer, não, mas um professor ímpio, clássico, pode trazer os mesmos resultados que um professor cristão clássico e demonstrar a mesma paixão e o mesmo maravilhamento da educação clássica. Entretanto, o que a gente precisa saber e lembrar e ter a plena convicção é que essa graça comum, ela é para que o mundo não seja tão mal ou caído como ele poderia ser. Mas que, na verdade, então, os nossos filhos ou uma nova civilização em Cristo, elas devem partir do povo do pacto. Eu vou usar um exemplo bíblico aqui. Moisés foi treinado no palácio de Faraó. Ele recebeu educação de primeira qualidade ali, inclusive para se tornar quem ele se tornou de fato. E aí a gente poderia argumentar, viu? Moisés foi treinado aos pés de ímpios, debaixo do Estado, inclusive, e deu no que deu. O que a gente precisa olhar para as Escrituras, então, é que, apesar de Moisés ter sido treinado daquela forma, e porque as circunstâncias levavam a isso, obviamente, Deus o usou poderosamente. E isso vai se aplicar a Paulo, isso vai se aplicar aos reformadores, isso vai se aplicar, por exemplo, a C.S. Lewis, um caso mais recente, onde você tem excelente educação, vamos chamar excelente educação clássica, mas sem Cristo, nem eles tinham Cristo, eles não eram regenerados, que depois é usado, então, por Deus, uma vez que ele os regenera, e faz na vida deles o que fez, né? Paulo, estamos falando dele aqui agora, Calvino e os reformadores, C.S. Lewis e tantos outros. Então, a regra é isso que eu vou dizer aqui de Tertuliano, né? Que é uma frase muito conhecida dele, um questionamento. O que Jerusalém tem a ver com Atenas? O que Jerusalém tem a ver com Atenas? Tertuliano estava preocupado, à sua época, do quanto de filosofia grega estava entrando na igreja. E basta você olhar para os pais da igreja e você vai perceber que até Agostinho foi influenciado por isso.
O interessante é que a pergunta de Tertuliano, ela também pode levar para um outro lado. Esse é o ponto de equilíbrio aqui que já já a gente vai tratar. Tertuliano podia estar dizendo assim, a gente não precisa de Atenas para nada. Ou seja, a gente não precisa de educação clássica para nada. Nós temos tudo na Bíblia, nós temos tudo em Jerusalém. E esse seria um erro. Mas a pergunta de Tertuliano ela é fundamental para nos dizer que nós não podemos ter Atenas sem Cristo antes. Nós não podemos ter Atenas sem Jerusalém antes. Nós não podemos ter Atenas ou qualquer classicismo ou conservadorismo ou o que quer que seja bom a partir da criação boa de Deus sem a revelação de Deus. Esse é um ponto que eu queria salientar justamente para entrar então depois na questão do trivium e como isso se manifesta de outras formas práticas. O Douglas, ele perguntou aqui qual seria então a diferença entre a educação clássica e a educação cristã clássica. Na prática, ou pelo menos na roupagem externa, você não vai ter muita diferença. Você vai ter a mesma metodologia, que seria, de forma resumida aqui, o trivium, principalmente, e depois o quadrivium. E no próprio currículo, você vai ter mais ou menos a mesma roupagem também, ou o mesmo conteúdo. Só que na educação cristã clássica, você vai ter uma ênfase na própria revelação de Deus. Por isso eu terminei o último pensamento com essa ideia. Tá? Você pode pegar o que eu falei aí, conservadorismo ou classicismo sem Cristo, e eles vão até falar da Bíblia, mas como um outro livro. Ou um livro como outros quaisquer. Um livro importante, mas não necessariamente o centro de tudo, porque a Bíblia é a revelação de Deus, ou seja, ela demonstra Cristo nessa centralidade como verbo de Deus, e inclusive João usa o termo logos, como de forma errada alguns pensam, olha, João está usando o termo grego para ganhar os gregos, ou para trazer esse classicismo que o judaísmo não podia conter. Não. Se tem alguém que pega alguma coisa emprestada de alguém, são os gregos que pegam emprestado do povo de Deus. O logos é o logos, eterno, inclusive. Tá? Se naquele momento histórico, então, João está usando aquela palavra que os gregos usavam, não é porque lhe faltava vocabulário ou lhe faltava conhecimento. Não. Se falta conhecimento a alguém, é aqueles que estão sem Cristo. Então, na prática, a educação vai ser a mesma na roupagem, mas na raiz, a palavra de Deus enquanto revelação vai fazer diferença em tudo. Quem são os professores, quem trabalha na escola, o currículo, a interdisciplinaridade, tudo isso vai ser feito na centralidade das Escrituras. Eu acho que algo interessante de se pensar também sobre essa distinção é essa própria provocação que o senhor trouxe, né? Dessa união histórica, tanto da época clássica e da própria educação clássica, mas também daquilo que vem ali do berço judaico, né? Quando, por exemplo, Agostinho fala sobre o Ordo Amoris, ele está partindo de uma educação clássica, mas o texto que a gente citou, até citei anteriormente, Deuteronômio, já fala sobre essa recondução das paixões. Então é um pouco disso que o senhor, inclusive, comentou, né? A verdade de Deus já estava disponível ali e, de certa maneira, aqueles gregos, em sua cegueira espiritual, ou essa união greco-romana, em sua cegueira espiritual, tateava diante daquilo que o Evangelho de Cristo revelou, né? Diante daquilo que a palavra de Cristo trouxe à tona para todos nós. Então, eu acho que é importante a gente entender, talvez, essa palavra clássica, nessa distinção, como algo que vai para muito além da educação de Atenas.
mas que Perfeito. começa lá em Jerusalém, né? Perfeito. E aí você vai ter os textos de Provérbios, né? Claramente demonstrando essa questão. Então, tem um ponto aí. Quando a gente trata de clássico, a gente não está voltando para a cultura greco-romana. Esse é um outro erro. Quando a gente está tratando de clássico, a gente está voltando para o trivium e para o quadrivium. Se os gregos e depois os romanos e depois a época medieval, já influenciada pelo cristianismo, conseguiram fazer isso de uma forma mais evidente, então isso não é para nós motivo de orgulho, é motivo de vergonha. São ímpios, tomando o mundo criado por Deus e as suas ferramentas e fazendo um bom uso dele, dessas coisas. Mas quando a gente olha para o povo da aliança já no Antigo Testamento, por isso que eu falo de educação pactual, a gente já vai perceber pelo Espírito Santo que houve fidelidade, vamos chamar assim, a esse trivium e a esse quadrivium, não como na manifestação greco-romana e posterior, mas porque aquilo já havia sido estabelecido por Deus na criação de todas as coisas como processo educacional. Em outras palavras, isso não começa na Grécia Antiga, isso começa lá no Éden e vai se desenvolvendo. Tá? Você pode pegar ali Gênesis 4 e você vai ver os filhos de Caim, ou seja, a linhagem da serpente desenvolvendo cultura. É claro, eles não aplicaram necessariamente trivium e quadrivium como nós o conhecemos. Mas eles usaram o cérebro deles, caído, mas que ainda tinha a imagem de Deus, para estabelecimento de música, agricultura, siderurgia e tantas outras coisas. Isso já é processo educacional estabelecido. Isso já é processo educacional a partir de Deus, apesar deles receberem apenas por graça comum. E naquele contraste nós vemos o nascimento de Enos, que substituiria Abel, que foi morto por Caim, e ali disse, passou-se a invocar o nome do Senhor. Justamente essa é a ideia. Os filhos de Caim, eles podiam produzir todas essas coisas maravilhosas, mas eles não tinham condições de invocar o Senhor. A nossa diferença é que nós temos, pela graça de Deus, a total capacidade e até dever de invocarmos o Senhor. E isso não exclui o fato de nós também estabelecermos cultura ou paideia de Deus na civilização, na expansão do reino, no cumprimento do mandato cultural. Então eu queria ler 2 textos apenas de Provérbios, tá? Eu vi que você tinha inclusive colocado no tutor clássico, né, alguns outros textos falando sobre o trivium a partir de Provérbios. Né? De Provérbios. Então, eu tenho plena certeza que Platão não teve acesso ao livro de Provérbios. Tá? Então, se ele e outros conseguem desenvolver o chamado trivium, é por graça comum e porque eles tinham um cérebro. E porque Deus foi misericordioso com eles, mesmo eles não sendo do pacto. Mas o povo de Deus já tem isso centenas de anos antes. E já aplicava. A gente vai ver já já. Provérbios 9, versículo 1. Diz assim, a sabedoria, com letra maiúscula, concordo, edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Isso aqui pode até ser debatido, e não temos o tempo para isso agora, mas só para também trazer a curiosidade de vocês, de pesquisa, educação clássica nos torna pesquisadores fervorosos. Aqui, Cassiodoro, né?
que é um excelente nome também para a gente conhecer a verdadeira educação cristã clássica. Ele faz essa ligação, então, do quadrivium, das chamadas 7 artes liberais, com isso que é dito aqui pelo sábio Salomão. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Tá? Então, só nessa união aí que Cassiodoro faz, você vai ter toda essa manifestação fantástica de que aquilo que Deus já havia dado é, então, utilizado pelos gregos, pelos romanos, de uma certa forma recuperado ali na Idade Média e transformado, diria eu, numa situação bem modelar para a gente no período da Reforma e no pós-Reforma. Aí eu diria principalmente com os puritanos. Tá? E o outro texto que eu gostaria de ler para mostrar a questão prática disso é primeiro livro dos Reis. Então é Salomão falando ali sobre as 7 colunas. E aqui em 1 Reis, vejam só que coisa maravilhosa. 1 Reis 4, de 29 a 34. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, Deus aqui, ele não está reservando isso a Salomão apenas. Ele está dando esse privilégio a todos os filhos da aliança, que não são chamados para ser como Salomão. Eles são chamados para ser como aquele que foi maior que Salomão, que é maior que Salomão, que é o próprio Cristo. Então, daí uma outra diferença que foi perguntada lá atrás, né? Entre a educação cristã clássica e a educação meramente clássica. A educação clássica, ela nunca vai levar alguém a ser como Cristo. Jamais. E é por isso que, primordialmente, esse é o nosso objetivo. Como você falou lá também, a glória de Deus por meio da transformação de sua criação na pessoa de Cristo. E aqui nesse exemplo de Salomão prático, você não vê uma dicotomia entre adoração e cultura. A sabedoria de Salomão, ela se manifestava nas mais diversas áreas da cultura, no domínio do mundo, e não a metodologia mais fantástica para isso do que essa que estamos tratando hoje. Não porque isso foi descoberto ou inventado pelos gregos, mas porque Deus a estabeleceu desde o princípio. Deixa eu só observar aqui, talvez alguém não tenha pegado a referência das 7 colunas, mas a gente se referindo ao trivium e quadrivium, que são as 7 artes liberais, né? Perfeito. Quando a gente começa a pensar dessa forma, inclusive, estabelecer essa diferença, pastor, fica claro para mim a ideia de que uma educação clássica ela é extremamente nociva ao homem, pela perspectiva de que qualquer ensino ou qualquer outra perspectiva que não parta de Deus é em si mesmo idolatria, né? Embora esses homens e a revelação de Deus, a revelação geral, está acessível a todo, né? Retomando aqui lá em Romanos capítulo 1, então esses homens de fato podem perceber a grandeza, podem perceber beleza, podem perceber verdade através da expressão da criação de Deus, mas eles nunca serão capazes em si de glorificar o nome de Deus, né? E o senhor, inclusive, comentando aqui sobre essa retomada e esse ressurgimento do conservadorismo e de uma boa educação, é interessante a gente
nós, como cristãos, estarmos atentos a isso, né? Porque o mundo já percebe que o modelo vigente de educação e de ensino não funciona. E eles vão procurar outra alternativa idólatra também. Perfeito. E nós temos a resposta, né? Nós temos a palavra de Deus, e se nós olharmos e glorificarmos a Deus através dessa missão, cultuarmos a Ele através do nosso serviço, a gente pode e a gente anunciará o Evangelho da Graça, que está disponível àqueles que são alcançados, né? Pela misericórdia de Deus. Dentro dessa ideia, eu queria que a gente trabalhasse um pouco sobre essa perspectiva do culto, né? O ensino como culto, né? Na ideia de que eu até mandei, né, para o senhor ali um pouco de uma reflexão que estava fazendo em Gênesis, e a criação de Deus, a estrutura criada por Deus, o mundo criado por Deus como um santuário no qual ele precisa ser adorado, a colocação de Adão e Eva, né, no jardim como sacerdotes, como aqueles que propagariam a graça de Deus, e o exercício deles, né, esse mandato cultural, esse mandato espiritual, esse mandato social, como expressão do culto a Deus, né, através do serviço. Eu acho que se perde muitas vezes a perspectiva disso dentro do culto, né, domingo à noite, domingo de manhã, né, o culto de Deus, mas também da expressão desse culto no nosso dia a dia, né, de como todas essas coisas estão muito interligadas. Não sei se o senhor poderia falar algo sobre isso, ou colocar sua opinião, ou corrigir algo dentro desse comentário. Não, tranquilo. Só voltando um pouquinho, para não perder o gancho, você falou algo no início desse seu comentário a respeito de como alguns poderiam tratar a educação clássica como um inimigo, né? Usando até Tertuliano. O que a gente tem a ver com Atenas, com classicismo, essas coisas? Não precisa. E o interessante é que Deus, ele estabeleceu essas coisas, então, se os ímpios utilizaram, e, obviamente, porque não tinham condições, não chegaram até onde Deus quer que a humanidade chegue, que é a glória dele, e tudo voltado para Deus e de acordo com a sua lei, isso não nos impede, ou não é um obstáculo para não estudarmos essas coisas e até mesmo as grandes obras, né, escritas pelos ímpios. Eu gostaria de ler aqui um outro texto, rapidinho, que vai fazer a ligação aí com o que você falou também sobre o culto a Deus. Provérbios 26, versículos 4 e 5. Então, vejam como o livro de Provérbios ele é riquíssimo para nós, nesse sentido do que é uma verdadeira educação, né? Uma educação pactual. Aqui Salomão está escrevendo para o filho, para os filhos aprenderem. Aprenda do pai, aprenda da mãe. Olha a dica aí, né? Para a educação domiciliar. Provérbios 26, 4 e 5 diz assim: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Ou seja, num primeiro momento, a gente não precisa estudar a filosofia clássica para responder ou dizer que Platão está errado. Nós começamos com a revelação. Mas olha o que o versículo 5 diz: ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Então eu estudo Platão, sim, para descobrir algumas verdades ali, né? A verdade de Deus é verdade na boca até de ímpios. Então eu descubro verdade ali, mas aquilo que é completamente falso, à luz da revelação, eu rejeito. Então, primordialmente, eu não vou descobrir virtude em Platão. Eu vou descobrir virtude em Cristo, na palavra. Mas onde Platão manifestou virtude nos seus escritos, no que seus discípulos fizeram também, isso faz parte da civilização, no conhecimento dela
e também na crítica dela. E por que eu estou falando de virtude aqui? Exatamente porque virtude pode ser um ídolo no que diz respeito à substituição do culto a Deus. Tá? E aí, é interessante, né, que no classicismo, ou nessa linha mais clássica, sempre vai haver aquele tripézinho, né? O que é verdadeiro, bom e belo. Verdade, bondade e beleza. Aí alguém vai dizer, olha, isso é de Platão, isso é ali daqueles homens. Não, não é. Porque, gente, é bem simples. Nenhum homem sem Cristo é capaz de saber o que é bom, o que é verdadeiro e o que é belo em última instância. Por quê? Porque nenhum homem sem Cristo é capaz de chegar a essa adoração, o fim de todas as coisas, ou o fim principal do homem, que é o que você está colocando, que é a glória de Deus. Então, de forma bem prática também, olha que coisa maravilhosa. A ECMA, né? Aí, Isso. em Floriano, ela vai treinar os filhos da aliança de segunda a sábado. Não sei se tem aula aí sábado, mas podia ter. A ECMA vai treinar os filhos da aliança de segunda a sábado para que eles cheguem no dia do Senhor e glorifiquem a Deus, pegando aí o gancho também do Lucas, com o mandato cultural que eles estabeleceram nessa semana, com o mandato social que eles experimentaram essa semana, família, irmãos, e vão exaltar o Deus da criação, cumprindo um mandato espiritual, exatamente sem ter perdido. Claro que o pecado está aí, a gente acaba caindo, mas de uma forma geral, pelo menos em termos de objetivo. Buscando o que é belo, o que é bom e o que é verdadeiro somente em Deus. E quem é esse que recebe o louvor? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então só tem como descobrir verdadeira bondade, verdade e beleza a partir da Trindade, por meio do Filho, que é a revelação perfeita de Deus, e como é dito em Colossenses, em quem todas as coisas subsistem, tá? E nesse sentido, ele é glorificado. Não sei se era isso que você queria, estava procurando, Não, mas eu creio que é isso mesmo. Eu acho que essa é a ideia mesmo. Quando a gente pensa, inclusive, nessa perspectiva que o bom, o belo e o verdadeiro é o próprio Deus, se encontra na pessoa de Deus, né? Cristo Jesus é a verdade em si. Então, é num relacionamento com Ele, e eu acho que é bem essa figura dentro do ambiente da escola, mas também que extrapola, na verdade, tem que iniciar, né? E é fundamental que inicie dentro do ambiente da família, afinal de contas, os pais são as autoridades instituídas por Deus na instrução dos seus filhos, mas é um relacionamento com Deus, né? De segunda a sexta. Sábado a gente ainda não tá, não. Mas de segunda a sábado... É para fazer o dever de casa, né? De segunda a sábado, fazendo a tarefa em casa com os pais, que eu tenho um reflexo de um culto verdadeiro no meu mandato espiritual, né? Não existe um mandato espiritual sem uma vida com Cristo de segunda a sábado, né? Eu acho que é justamente essa ideia que a gente precisa entender. E também a ideia do professor, do educador, né? Enquanto adorador de Deus também, de segunda a sábado. Porque se ele foca no seu aluno, né? Se o alvo dele principal é o aluno, se a aula ou tudo que ele faz tem como foco principal o aluno, ele encontra também nesse ambiente um ser a ser idolatrado e não rende glórias a Deus, né? Eu acho que nós, como educadores, nos dirigimos à glória de Deus
sendo obedientes a Ele através da sua lei, das suas diretrizes bíblicas, e o resultado da nossa adoração a Deus de segunda a sábado são alunos bem educados, né? Não sei se o senhor tem algo também para comentar nesse sentido. Não, Mas, pode falar. Você mencionou os professores, e eu queria fazer aqui um comentário usando um outro personagem bíblico, em Atos capítulo 18. Claro que a educação clássica, ela envolve o latim, né? A língua latina, que não é uma língua morta, né? Quando a gente fala português, a gente está falando latim, italiano, espanhol. Mas no que ela é estudada, no sentido de língua clássica, que tem várias vantagens, há uma expressãozinha muito importante nesse arraial da educação clássica, que é o professor in loco parentis, que não é o professor substituindo os pais. Essa é uma noção nociva e totalmente moderna da pedagogia. E aí os pais falham nisso, em entregar seus filhos a pedagogos que acham que, pela sua especialidade, podem fazer o que os pais não conseguem. E os educadores erram em pensar que esse é o papel deles a partir daquilo que foram treinados para fazer. Então, in loco parentis significa junto aos pais. E é fundamental, então, que eu, como pai, seja o primeiro discipulador do meu filho, mas se houver outros nas diversas áreas do conhecimento, eles precisam ser como eu sou, pelo menos nascido de novo. Nesse sentido, honestamente, eu não estou muito preocupado se o meu professor é PhD em matemática. Mas eu estou preocupado se ele ensina matemática para o meu filho sem qualquer diploma, mas com um coração regenerado. Isso faz toda a diferença do mundo. Se ele puder ser um PhD em matemática, ok, não tem problema nenhum. Mas a preferência, obviamente, pelo coração, pelo fato dele ser do pacto, juntamente comigo e com o meu filho, é fundamental. Tá? E nesse sentido, então, eu queria chamar a atenção aqui de Atos 18. O professor crente, né, ele precisa ser treinado. Eu tenho certeza que vocês aí na ECMA têm apreço por isso e talvez até muita dor de cabeça. Por quê? Porque os nossos professores, eles saem da faculdade de pedagogia, que nem sequer ensina mais praticamente o que é da aula. É algo somente ideológico. Tá? Então, o professor se depara com uma escola que está voltando para as escrituras, para o classicismo revelacional, pactual de Cristo, e a pessoa se assusta. Até por isso que eu falei também. Ela aprende lá na faculdade que é ela agora que educa o filho dos outros. Tá? Então, aqui em Atos 18, olha só que coisa fantástica. Vamos ler a partir do versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ora, olha o currículo de Apolo. Fantástico. Eu quero esse cara dando aula na ECMA. Agora, olha o versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Olha que coisa fantástica. Uma das principais maravilhas, até em termos de resultado, que eu vejo na educação cristã clássica, é o nosso chamado à humildade.
o nosso chamado à humildade. Então, não importa o diploma que você tenha, o treinamento que você tem, não coloque muito suas fichas nesse tipo de coisa. São importantes, gente. Eu não estou aqui denegrindo isso, não. Só estou falando que a importância principal é nós aprendermos sempre aos pés de Cristo. Isso significa aprendermos de outros irmãos que conhecem mais do que nós conhecemos, que já experimentaram o que nós não experimentamos ainda. E eu sempre dou esse exemplo de um professor que hoje é dos bambambãs lá nos Estados Unidos. Ele dá aula lá na Logos School, né, do Douglas Wilson, lá em Moscow, Idaho, uma das primeiras escolas clássicas, cristãs clássicas, aí recentes. E eu lembro desse testemunho que ele dá. Ele fala assim: gente, eu comecei nessa carreira da educação clássica porque quando nós decidimos fazer a escola, meu filho estava na 3ª série e ele não tinha professor de inglês. Então eu arregacei as mangas e fui dar aula de inglês para ele. Mas eu não sabia o que era sujeito, verbo ou objeto da frase. Americano tem isso, tá? Ele não conhece muito bem as regras gramaticais, até por causa do ensino público miserável que eles têm lá. Então veja o pai... Não é muito diferente daqui, não muito diferente, exatamente. Eu estou pegando no pé dos americanos. Veja um pai que certamente precisa sacrificar talvez um pouco do seu outro trabalho ou de outras coisas que ele poderia estar fazendo para sentar e aprender uma gramática que ele deveria ter aprendido lá atrás para ensinar o seu filho. Isso nos demonstra duas coisas: essa humildade aos pés de Jesus Cristo e a total capacidade que ele nos dá. Esse cara não estudou letras, ele não era formado, ele sentou, abriu um livro, orou e pediu: Deus, me ensina sujeito, verbo e objeto, para que eu ensine isso para o meu filho, porque eu o amo. E eu quero que ele aprenda, não para ser um pedante da língua inglesa, mas para que ele ensine aos meus netos, para que ele ensine a outros filhos do pacto, para que esses filhos do pacto, então, expandam o reino de Deus por meio da linguagem, das artes e tudo mais. E voltando lá, e para que no dia do Senhor, especificamente, todos juntos estejam adorando a Deus, o Criador de todas as coisas, na contemplação desse domínio exercido em Floriano, lá nos Estados Unidos, aqui em João Pessoa e assim por diante. Quando o senhor traz à tona essa ideia, né, me veio aqui à mente, inclusive, essa hipocrisia que, infelizmente, muitos dos nossos professores, né, e muitas vezes nós mesmo, como educadores, assumimos, né? Nós queremos que os nossos alunos sejam ótimos leitores, a gente quer que ele memorize todos os flashcards, quer que eles conheçam história, geografia, mas a gente não se aplica a isso, né? Aquele ensino, aquela disciplina não muda a nossa vida, nem nos conduz mais para perto de Cristo Jesus. E a gente fala muito sobre isso aqui, né? Sobre essa hipocrisia. A gente tem, cada professora e auxiliar tem o seu plano de estudo baseado no currículo das crianças. A gente brinca que a gente tem que fazer o Jardim 1 e 2 novamente, quando a gente começa a estudar uma educação cristã verdadeira. Mas é isso mesmo, a gente precisa, antes de qualquer coisa, como professores, moldar a nossa mente, reconduzir o nosso pensamento a Cristo Jesus, entender tudo aquilo sobre a perspectiva de Cristo. Isso só é possível quando somos cristãos. E, por outro lado, tem essa nobreza, né? essa expressão que nos conforta e nos consola. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho que aprender latim, e eu estou estudando latim, porque eu não estudei na latim no seminário, o grego foi, mas o latim não tinha lá. Ao mesmo tempo que a gente tem que estudar todas essas linguagens, todo esse conteúdo e reaprender todas as coisas, a gente descansa no fato de que Deus cobre as nossas falhas. Amém. E a gente precisa ser lembrado disso todos os dias. Se eu sou cristão, se a minha aula, se o meu serviço, se o meu empenho como pai e mãe é para a glória de Deus e tem como alvo cultuar e glorificar a Deus,
Então, dentro desse processo, Cristo Jesus vai cobrir as nossas falhas. Se fizer por mim ou pela minha capacidade, obviamente eu errarei. Obviamente eu tropeçarei e falharei na minha missão. É só você Mas quando eu voltar para o texto de Salomão, né, que nós lemos. É pela graça. Uhum. É pela graça. Ele era sábio pela graça. E, claro, ele estudava, ele usava aquela sabedoria, reproduzindo mais glória a Deus. Mas é de Deus. Não é de nós, não vem de nós. Verdade. Pastor, eu quero agradecer. Eu acho que a gente precisa encerrar. Mas Tá bom. louvar a Deus também aí por sua vida, pela contribuição que o Senhor tem dado também. Aí por onde passa, com certeza, o Senhor tem lançado essa semente, desafiando a igreja no envolvimento da educação. A família é autenticada como autoridade para educar os seus filhos e a igreja de Deus, o povo de Deus, é quem deveria, inclusive, dar suporte a essa família, né? Nós, como igreja, precisamos dar esse suporte para a família dentro das suas debilidades, confiando, obviamente, em Cristo Jesus. Então, eu louvo a Deus pelo seu ministério e pelo excelente trabalho que o Senhor tem feito, de nos alertar, inclusive, sobre não idolatrarmos o objeto, mas dirigirmos a nossa adoração ao nosso Criador, ao Deus soberano sobre todas as coisas. Amém. E, Lucas, eu quero louvar a Deus também, porque pode vir alguma coisa boa de Floriano, do interior do Piauí? Pode sim, como veio de Nazaré, certo? Então, vocês não têm só o privilégio de ter uma escola aí, mas o dever de nos ajudar a montar uma aqui em João Pessoa. Amém. E a vantagem é que aqui tem praia, então sempre que quiser passar férias, já tem um Airbnb de graça aqui para vocês. Ótimo. Eu vou dar o treinamento e fico um tempo aí na praia. Pastor, vamos orar? O senhor poderia orar por nós, orar pelos pais também. A gente tem muitos pais educadores nessa live. Por professores, tem muitos educadores aí desejosos de utilizarem a sua profissão como a vocação que conduz pessoas a Cristo Jesus. E orar por esse trabalho aqui também, tanto aqui como, se Deus abençoar, aí em João Pessoa, em outros estados e cidades aqui no nosso Brasil. Que Deus nos dê a graça aí de propagar fielmente a sua palavra. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, obrigado por essa live, por essa conversa, por essas informações que aprendemos ou relembramos a partir do Senhor, da Tua Palavra. Obrigado porque nós temos aí séculos de herança para nos ajudar hoje, no século XXI, a estabelecermos aquilo que o Senhor determinou para o seu povo, para os filhos do pacto, uma paideia de Deus que gera uma civilização verdadeiramente aos teus pés. Obrigado a Deus pela vida do Lucas, de todos os que servem ali na ECMA, em Floriano. Obrigado por outras escolas que já existem no Brasil e no mundo. Obrigado pelo movimento de educação domiciliar que tem crescido tanto no Brasil também. Abençoe esse movimento, ó Deus, faça com que o nosso Estado reconheça e faça todas as regulamentações sem colocar suas mãos nisso que só cabe à igreja e aos pais, na verdade, primordialmente. E continua nos abençoando, sabemos que todo esse conhecimento que o Senhor tem nos dado não é em vão, e queremos, obviamente, sempre te glorificar com ele. Ajuda-nos também a não cair em idolatria em nenhuma área das nossas vidas. Nos perdoa, abençoa todos os professores que estão aqui ouvindo. Ajude-os, ó Deus, a servirem ao Senhor com seus talentos, por meio dessa graça maravilhosa que o Senhor nos tem concedido. Nos ajuda a exercer a pedagogia por meio da graça, mediante a fé somente. Em nome de Jesus Cristo, aquele que foi maior que Salomão, que é maior que Salomão, nós oramos. Amém. 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 Pessoal, então nas próximas 3 semanas aí, a gente vai ter algumas lives para falar também sobre a gramática, sobre a lógica e sobre a retórica especificamente.
com os diretores aí da Trinitas, da William Carey, eu aqui da ECMA, e pais educadores também da Classical Conversation. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, e Deus nos conduz aí na nossa missão. Amém.